Havendo número regimental sobre a proteção de Deus em nome da comunidade, declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Adalberto Maia. Presente. Alaor Duarte. Presente. Alceu Moretti. Presente. Andressa Fischer-Schmidt. Presente. Felipe Rodrigues. Presente. Inês Tamanini Rô. Presente. Laírton Miller. Presente. Wilson Jean Gessner. Presente. E Sidney Schwettner. Presente. Fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual declaro aprovada de conformidade com o regimento interno, facultando aos senhores vereadores o direito de manifestação até a próxima sessão. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura dos projetos e da indicação. Da Prefeitura Municipal de Corupá, ofício número 355, endereçado ao presidente da Casa. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os senhores vereadores, cumpro o grato dever em trazer a apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei complementar número 6, que altera dispositivo que enumera e acrescenta parágrafos da lei complementar número 10, de 29 de setembro de 2009, que institui o Código Tributário do município de Corupá, considerando que segue. Considerando que, para execução dos serviços de iluminação pública, foi imposta a municipalização pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, através da Resolução Normativa número 414 de 2010, em seu artigo 218 e alterações pela Resolução Normativa 479 de 2012 e Resolução Normativa número 587 de 2013, e que ficou determinada a transferência dos ativos de iluminação pública para os municípios. Considerando que a iluminação pública é essencial à qualidade de vida nas cidades e está diretamente ligada à segurança, pois previne a criminalidade. Além disso, estimula o comércio, embeleza as áreas urbanas, destaca e valoriza monumentos, prédios, praças, paisagens e permitem melhor aproveitamento das áreas de lazer. Considerando que o município de Corupá busca aprimorar e adequar as faixas de consumo e criar novas classes em conformidade com as reais situações do município, tais como consumo de energia elétrica, tarifa de iluminação pública e na necessidade de ampliação e modernização da iluminação pública e na prestação de um serviço de qualidade. Considerando que a população de baixa renda será amplamente beneficiada com a instituição da tarifa social. Considerando que o Estado de Santa Catarina vem se abstendo de contribuir para a iluminação pública nas rodovias que cortam o município, deixando o encargo total com a municipalidade. Considerando os ajustes necessários com a criação de novas classes e adequação das faixas de consumo, sem alteração dos valores nas faixas já existentes. É que se apresenta este projeto de lei e, certo de contarmos com o necessário apoio a esta propositura, reitera a Vossa Excelência aos seus eminentes pares protesto de elevado apreço e distinta consideração. Assinado pelo prefeito João Carlos Gotardo. Projeto de lei complementar. O prefeito do município de Corupá, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente lei. Artigo 1º. Da nova redação, o artigo 225 da Lei Complementar número 10, de 29 de setembro de 2009, altera o parágrafo único e renomeia em parágrafo 1º e acrescenta os parágrafos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 225. A base de cálculo mensal da COSIP será a classificação dentro da faixa de consumo de energia elétrica, constante em face do apurado em medição periódica e constante na fatura emitida pela empresa concessionária distribuidora. Parágrafo 1º. As alíquotas de contribuição são diferenciadas conforme a faixa de consumo, na forma fixada conforme a tabela do anexo 1 desta lei. Parágrafo 2º. Considera-se serviço de iluminação pública aquele destinado a iluminar vias, praças, passarelas, jardins, abrigos de usuários de transporte coletivo e logradouros, bem como quaisquer outros bens públicos de uso comum e livre acesso, inclusive a iluminação de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, cultural ou ambiental, eventos e atividades que tenham caráter público, assim como das atividades acessórias de instalação, operação, manutenção, remodelação, modernização, eficientização e expansão da rede de iluminação pública, serviços correlatos e despesas havidas para a consecução do objetivo. Parágrafo 3º. A contribuição incidirá sobre a prestação de serviços públicos de iluminação pública efetuada pelo município no âmbito de seu território.
Parágrafo 4º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo a alterar por decreto a tabela do anexo 1 desta lei e fazer as adequações das classes de consumidores e das faixas de consumo, podendo aumentar, diminuir, corrigir, alterar, ajustar, reajustar ou reduzir as faixas, classes e o percentual da referida tabela, a fim de regulamentar esta lei de acordo com a necessidade municipal, em conformidade com esta lei. Parágrafo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a utilizar-se dos indicadores econômicos, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, e ou o Índice de Reajuste no Preço da Energia Elétrica e o aumento dos custos de manutenção na iluminação pública, ou alteração de bandeira tarifária da iluminação pública para alterar por decreto a tabela do anexo 1 desta lei. Parágrafo 6º. Os consumidores residenciais enquadrados pela Lei 12.212, de 20 de janeiro de 2010, como beneficiários da tarifa social de energia elétrica, subclasse residencial baixa renda, receberão desconto de 100% em seu valor da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, a COSIP, e para consumidores de até 150 kW, 150 kWh, mediante cadastro na Secretaria do Município. Parágrafo 7º. A tarifa a ser utilizada para cálculo do valor da COSIP é aquela publicada por meio de resoluções pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para iluminação pública por megawatt-hora, para a concessionária de serviço público de distribuição de energia, que atua no município e sem acréscimo dos tributos ICMS, PIS e COFINS. Artigo 2º. As demais disposições constantes da Lei Complementar número 10, de 29 de setembro de 2009, permanecem inalteradas. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. O anexo 1 faz parte do projeto com o consumo mensal e as faixas. Da Prefeitura Municipal de Corupá, ofício número 360, endereçado ao Presidente da Casa. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os senhores vereadores, cumpro o grato dever em trazer a apreciação de Vossas Excelências sobre o projeto de lei ordinária número 25, que autoriza o município de Corupá a premiar em pecúnia os vencedores do Campeonato Municipal de Aberto de Futsal Feminino, edição 2017, considerando o que segue. Considerando a final do Campeonato Municipal do Aberto de Futsal Feminino, edição 2017, com a participação de várias equipes desta modalidade esportiva de nosso município e região. Considerando que a comunidade corupaense tem prestigiado e participado desses eventos sempre com maior interesse. Considerando também que a aprovação do presente projeto de lei fará com que as equipes vencedoras possam utilizar o prêmio da maneira que melhor lhes convém, é que pedimos apoios nobres e dis para aprovação do presente projeto de lei. Assinado pelo Prefeito Municipal, Sr. João Carlos Gottardi. Projeto de lei. O Prefeito do município de Corupá, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a presente lei. Artigo 1º. Fica autorizado a realizar premiação em pecúnia aos vencedores do Campeonato Municipal do Aberto de Futsal Feminino, edição 2017, na forma do anexo único integrante desta lei. Parágrafo único. A premiação em pecúnia de que trata o capítulo deste artigo será feita nominalmente ao vencedor, o responsável pela equipe vencedora, conforme o regulamento da competição. A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Esporte e Lazer apresentará os nomes e documentação dos mesmos à contabilidade, que procederá ao competente empenho e pagamento. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Anexo único, categoria e premiação. Categoria campeão, premiação R$ 1.200. Vice-campeão, prêmio R$ 810. Terceiro lugar, prêmio R$ 600. Quarto lugar, prêmio R$ 390. A equipe campeã, vice-campeã e terceira colocada receberão ainda um troféu e medalhas para os atletas. O artilheiro e o goleiro menos vazado receberão um troféu cada. Da Câmara de Vereadores de Corupá, indicação número 130, de autoria do vereador Adalberto Maia, endereçado ao Presidente da Casa. Senhor Presidente, o vereador que este subscreve vem na forma regimental solicitar para que, após ouvido o colégio plenário, seja oficiado expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhando a seguinte solicitação. Para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, estude a possibilidade e a disponibilidade de proceder à retirada da lombada física existente na rua Otto Hilbrecht, de frente ao mercado de Laide, para a posterior instalação de uma travessia elevada para pedestres.
O autor justificou a matéria, haja vista que a lombada física existente no local não é adequada, onde a travessia elevada seria de grande valia em virtude do número de pedestres que cruza a via pública para acesso ao mercado local. São essas as correspondências, senhor presidente. Agradeço, assessora, pelas leituras. Encaminho os projetos de lei às devidas comissões para análise e pareceres e a indicação à ordem do dia. Questiono a assessora se há vereador inscrito no pequeno expediente. Passando ao grande expediente, mediante sorteio, a Laírton Miller. Senhor presidente, uma boa noite, nobres vereadores, em seu nome os cumprimento. Público presente e rádio ouvintes que vão estar escutando o programa amanhã ao meio-dia pela Corupá FM. Boa noite, boa tarde para o dia de amanhã. O que me traz à tribuna essa noite é o dia especial que nós estamos vivendo hoje. Hoje é 7 de agosto, dia que a Lei Maria da Penha completa 11 anos. E é esse motivo que me traz à tribuna. A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, completa 11 anos de vigência. Foi criada para combater a violência doméstica e familiar, garante punição com maior rigor dos agressores e cria mecanismos para prevenir a violência e proteger a mulher agredida. De acordo com a legislação, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Hoje, essa lei é a principal ferramenta legislativa na questão da violência doméstica e familiar contra as mulheres no Brasil. Ela também é considerada pela Organização das Nações Unidas, ONU, como uma das 3 mais avançadas do mundo nesta questão. Com a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher torna-se visível e deixa de ser interpretada como um problema individual da mulher e passa a ser reconhecida como um problema social e do Estado, que deve prever assistência, prevenção e punição para esses casos. Eu trouxe esse assunto para lhes dizer que eu estou estudando a matéria para ver qual é a forma mais viável, indicação ou projeto-lei, para que as mulheres que eventualmente se encontrem nestes casos em nosso município possam ter atendimento prioritário nos serviços públicos do nosso município. Tenho esse pedido, tenho esse estudo a ser feito e devo apresentar nos próximos dias a melhor forma para nós avaliarmos e encaminharmos para que a administração possa tomar alguma frente a esta questão. Seria isto para esta noite. Obrigado da atenção, uma boa noite e uma boa semana a todos. Vereador Felipe Rafael Rodrigues. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, pastor Geraldo, ex-vereadora Margot, companheira Guaraci, amigos da Farel, Adilson, foi suplente de vereador aí, e os demais presentes, meu cordial boa noite. Primeiramente, não tem como deixar de falar, já vem sendo cobrado por alguns dos nobres vereadores aqui, até o Adilson, suplente de vereador que assumiu, vem cobrando isso insistentemente, esse descaso que está havendo com o Legislativo. O Executivo Municipal já recebeu, ou receberá, a partir de amanhã, quando encaminharmos a indicação do Adalberto Maia, uma indicação válida, que tem que ser registrada e que fique lá como sugestão, um pedido da comunidade para que a gente possa atender da melhor forma possível a verdadeira demanda da comunidade. 130 indicações, estamos no mês de agosto e não recebemos nenhuma resposta ainda das nossas indicações. Então as pessoas vêm conversar com a gente, a comunidade que pediu, solicitou aquela indicação, numa conversa, numa visita do vereador às comunidades, e realmente tu não sabe o que falar. A gente apresentou a indicação.
Sim, tu não está cobrando a resposta ainda, as pessoas indagam a gente, sabe, o seu, é complicado. Então, assim, é total descaso da administração, né? Com um pouquinho mais de boa vontade, eles poderiam sentar com os secretários, analisar cada sugestão dessa, né? Que é realmente um pleito da comunidade, e nos responder, simplesmente assim, para que a gente possa ir na comunidade dar a resposta, dar esse respaldo para o munícipe. Então, não é justo que nós, vereadores, atuamos, estamos buscando, e eu digo aqui os 9 ainda os suplentes que estão assumindo nessa casa, com muita vontade, com muita determinação, fazendo o seu papel dentro da comunidade, e o executivo municipal não dá o respaldo. Então, não é justo com um vereador que está buscando e não tem... não está havendo respeito do executivo, não só com o vereador, com o munícipe, com cada morador da comunidade, porque é eles que pedem, é eles que querem saber qual é a resposta daquela sugestão, daquela indicação, e até agora a gente não tem nada. Então, eu vou fazer que nem quando eu fiz dos asfaltos, do buraco nos asfaltos, né? Começar toda a sessão, solicitar e deixar registrado aqui, para que se tome realmente a devida ação e responda, né, com dignidade ao munícipe, né. Também quero falar, mais uma vez, aproveitando que semana passada o seu já comentou a respeito dos projetos que entram nessa casa, tardis, né, entram em cima da hora. Eu queria até perguntar ao Beto, eu sei que participou desse campeonato feminino que teve, né, Beto? O campeonato acabou ontem, né? E a gente recebeu o convite para participar da final por WhatsApp sábado, dia 5, né? Nem participei da primeira rodada porque não sabia do campeonato. Então, quer dizer, não tem convite para os vereadores que gostam de prestigiar. A gente acaba ficando sabendo, nem ficando sabendo, quando está sabendo já está acabando, né? O campeonato acabou ontem e quer dizer, primeiro tem que ter um planejamento para acontecer o campeonato. Se houve um planejamento, já se sabia que ia ter o campeonato. Da primeira rodada, já sobrou pelo menos 4 times para fazer a grande final e semifinal, né? Então já poderia se ter registrado na contabilidade 4 nomes das 4 equipes que iam disputar o quadrangular final, né? Para na segunda-feira, a gente sabe que tem que passar pela contabilidade, tem que ser um cheque emitido no nome de um responsável da equipe. Na segunda-feira a pessoa já pudesse à tarde buscar a premiação. E hoje veio o projeto para essa premiação. Então, eu acho também uma falta de respeito com os participantes do campeonato. A gente sabe que a gratificação em pecúnia é só um incentivo, que o esporte é muito mais que isso, que o campeonato é muito mais que isso, que é amizade, confraternização, integração, uma disputa saudável, né, a prática esportiva, mas tem que ter um pouquinho mais de respeito e de organização. Não custa nada. Agora, teve uma outra vez no campeonato de vôlei que aconteceu a mesma coisa. Veio numa semana em cima, né, e depois, na hora que as pessoas cobraram a premiação, é a culpa dos vereadores que não aprovaram o projeto. Mas que projeto? O projeto chegou hoje, acabou o campeonato. Então é algo realmente de decepcionar, porque já fazem 8 meses que começaram uma administração e ainda não entenderam que vai ter que dar a premiação. Então fica... Se me permite, sim, Felipe, só para ter uma dúvida, houve cobrança nas inscrições das equipes desse campeonato? Até queria aproveitar o Beto aí, que falasse se houve. Eu acredito que sim, Beto. Não... São 12 equipes que participaram. Tínhamos 18, 6 não pagaram a inscrição, então ficaram 12. O valor da inscrição, R$250. Obrigado, Beto. Tinha que ser cobrado até um dia antes do congresso técnico. Esse é o recurso, paga o boleto, né? Esse é o recurso, no meu entender, para auxilia no pagamento nessa premiação? Sim. Na premiação, Beto? Sim. Essa então, premiação em dinheiro. Então, assim, por exemplo, né, a gente tem medalha e troféu que também estão no projeto, que já foram entregues ontem, né, Beto? Foi entregue ontem, né? Sim. Troféu e medalha foram entregues, né? Eu não estava na cidade, por isso
não estava lá. Mas foi entregue, então quer dizer que já teve uma compra prévia, uma licitação prévia, né? Então já se sabia do campeonato há muito tempo. E o projeto ele é padrão, a gente vê que todos os projetos em pecúnia são sempre os mesmos. É só trocar o nome do campeonato e organizar ali os valores. Então, não se tem uma justificativa cabível ou realmente, né, para tanta falta de vontade de fazer a coisa num prazo correto. Então, o Legislativo não recebe nenhuma resposta do Executivo. Total descaso. E nós temos que toda hora ficar indo contra o regimento interno, recebendo o projeto, lendo, fazendo reunião das comissões na sessão para aprovar uma coisa que está atrasada porque houve incompetência, né? Talvez não seja essa a palavra correta, mas falta de compromisso, né? Com o campeonato, com as pessoas que participaram, enfim. Então, quero deixar aqui esse registro que estou muito descontente com essa postura do Executivo com relação ao Legislativo. Parece que o nosso trabalho aqui está sendo em vão. Só não é em vão porque realmente a gente sabe que vai nas comunidades, conversa com as pessoas, cobra muita coisa que a gente já cobrou aqui no microfone, que é a nossa ferramenta, né? Usar a tribuna aqui, cobrar bastante com veemência. Já foi muita coisa atendido, mas por essa cobrança, pelas indicações, a gente não sabe, né? Porque não tem resposta. Boa noite a todos e obrigado. Vereador Sidney. Meu boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, ao público presente. Eu, primeiramente, aqui quero parabenizar o clube, o MST, né, Movimento Sem Terra, Movimento Só Trator, né? No último sábado, agora teve um acampamento, né? Eu faço parte também, está aqui o Everaldo, também o Queco, né? Também fez parte esse ano desse clube ali. É uma confraternização entre agricultores e outros pessoal que simpatizam com a agricultura, ou com o trator, e claro que vai lá e tem um final de semana de lazer, assim, a gente faz um acampamento todo ano. Parabenizar em nome, né, do Tonho Fuzil, né? Mas escolhido é o que é o idealizador desse evento sempre, né? Eu acho que ele que organiza tudo. Em nome dele, parabenizar a todos que participaram desse evento. Também quero deixar aqui, Felipe, das tuas colocações. É complicado, eu sendo situação também, a gente vê esse problema, já fui vereador de oposição também, eu acho que já não vem de agora, dessa legislatura, dessa administração, já vem de muito tempo, né? Vem sendo deixando às vezes o legislativo de lado. E nós somos 9 fiscais do povo que estão aqui, às vezes querendo ser ouvido e querendo poder falar e dar sugestões também. A gente também quer ouvir as respostas. Não tira a tua razão aqui, né? Não é porque eu sou líder do governo que eu vou, né, querer defender. Eu acho que está com toda a razão, né? E novamente vou cobrar deles também para mandar resposta, que já venho cobrando há um bom tempo. Não sei o que está acontecendo. Só uma partezinha assim. É que assim, Sidney, a gente vem falando aqui o tempo todo, nós vereadores, os 9 aqui, a gente vê todo mundo atuando, e você passa a mesma dificuldade que nós com a comunidade, porque a gente vai lá, faz a visita, traz a indicação, a sugestão deles, apresenta, e já se passaram 8 meses e a gente não tem a resposta. Não estou nem falando de fazer a execução do trabalho, a gente não tem a resposta. E você sabe muito bem que hoje, os dias de hoje, pedem mudança na atuação do político, do agente público, pede uma mudança, não pede? Então, a gente não pode ficar comparando coisas que já passou. Sou vereador nesse mandato, meu primeiro mandato como vereador, o senhor já teve a oportunidade de ser vereador mais uma vez, sabe das dificuldades. Então, eu peço que, como líder do governo, se você já teve uma experiência ruim, que vocês não façam o que você está falando que aconteceu, que está julgando que não é correto, ou, né? Então, que façam diferente. Está na hora de a gente fazer diferente para ter um resultado diferente, porque se continuar fazendo da mesma forma, a gente vai ter o mesmo resultado. E se foi eleito para mudar, tem que ser a partir desse momento para frente. Não adianta a gente ficar lembrando só do passado. Eu acho que isso não tem justificativa, bem como o senhor falou. Não existe uma justificativa para a falta de respeito que está havendo do Executivo com o Legislativo.
que eu mesmo tenho a opinião minha, eu prefiro às vezes receber um não do que um talvez, ou quem sabe, né? Isso mesmo. E a comunidade em geral também, né? Às vezes é melhor ouvir um não do que que eu digo, um talvez ou quem sabe, né? E agora aqui também quero deixar registrado, eu na semana, já faz acho que umas 3 semanas, estive conversando com o Everaldo a respeito do Ano Bom Fundos, lá que tem uns bueiros que faltava colocar. Nessa semana que passou, né? Eu acho que o que foi feito também tem que lembrar, foi feito lá a melhoria, lá, naqueles parte do Ano Bom Fundos, foi feito 9 bueiros. E também vai ser feita as melhorias na via que ainda falta fazer a macadamização, tudo, e um alargamento ali naquela região do braço esquerdo vai ser feito nos próximos dias. Segundo hoje, eu tive na administração também está sendo feito melhorias na região do Caimão. A Inês é vereador lá, não sei se ouviu alguma coisa, mas fiquei sabendo, não fui lá ver a situação, mas fiquei sabendo que está sendo feito, pro Faxinal também. Também quero parabenizar aqui o Renato Coeliberto, tem aquela situação, até o vereador Adilson, né, suplente, mas esteve como vereador junto com a gente aí há uns dias atrás, das iluminações públicas daquela região de Anoklavatsky, que até não vai ser contemplada já, mas aquele acesso do braço esquerdo, que até eu comentei no dia ali, que é após a minha propriedade, todo mundo sabe que o Alceu também já foi secretário, sabe aquela situação daquela rua ali passando a ponte, que é uma escuridão, e o Renato se prontificou que assim que der, que tiver uma possibilidade, vai ser tirado aqueles postes que passa dentro da minha propriedade, né? Não incomoda, mas na lateral da rua vai poder se botar a iluminação pública. Eu acho que é de grande valia, né? Aquilo o pessoal vem sofrendo a longa data. Até quero parabenizar também você, Felipe, eu escutei na semana passada na rádio, comentasse alguma coisa a respeito daquela situação lá do braço esquerdo, parte do Ano Bom Fundos, Bom Planter, Natal, ali, aquele pessoal vem sofrendo já há muito tempo. Foi em 2008, se não me falha a memória, acho que o vereador, o Alceu também era vereador lá, aquele pessoal se organizou, fez uma associação de moradores para tentar entrar e com o objetivo de mudar aquilo para o município de Curupá. Eu acho que é uma vontade da grande maioria, né? Eu até sugiro, de repente, sei lá, com a ajuda de todos os vereadores, executivo, né, se ele se empenhar nessa causa, a gente fazer um plebiscito, bem quem é contra, quem é a favor, né? Acho que se é a vontade da comunidade, a gente tem que atender e vamos lutar para que de repente não conseguimos mudar nesse mandato, mas ao menos dar o pontapé inicial para que aquilo se concretize, né? Que já vem, desde que me conheço como gente, o pessoal vem reclamando, isso aí devia ser para Curupá, que a conta de luz é por Curupá feito, né? A emplacamento dos veículos, tudo por Curupá, né? O único problema que a gente tem é Castelas, se precisar de documentação tem que se deslocar até São Bento, ou uma negativa, alguma coisa, né? Tem que estar se deslocando até lá, e gera muita transtorno. E questão de eleitores também, a gente tinha acho que os 2 votos ainda que tinha, mas já acabaram falecendo, né? Todo mundo vota em Curupá, eu acho que é atendida por Curupá também na área da saúde, né? Eu acho que é de grande valia a gente lutar para que aquilo ali seja concretizado, esse sonho, acho que é da grande maioria daquela comunidade. Mas muito obrigado. Vereadora Inês. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Andressa e o público presente. Como o Cid já mencionou, hoje então foi começado as melhorias na rua Caimão e Benjamin Tamanini. Eu fiz a indicação no dia no dia 6 de março de 2017. Fui fazer uma visita na segunda-feira passada, dia 31, com o secretário Everaldo, e mostrei os pontos mais calamitosos que estavam lá. E hoje, então, ele me prometeu que seria executada essa semana, e como ele prometeu, está sendo. Vai ser feito melhorias da tubulação, está sendo colocado seixo numa parte e vai depois, no final, vai ser posto o macadame. Então, eu creio que agora os moradores estão mais felizes, que no começo estavam muito bravos, estavam criticando muito. Até para mim ficava muito difícil, como moradora daquele local, que eles achavam que talvez eu não estivesse empenhada em que as melhorias acontecessem, né? E também para nós todos, né, vereadores, que estamos aqui para representar o povo. Também
queria agradecer, né, ao vereador que fez a Anaírton pela indicação de fazer um projeto sobre a Maria da Penha, muito bom, né? As mulheres aqui presentes hoje, temos duas, que a ex-vereadora, né, Margot Aguara, então pode contar comigo também. E seria isso, muito obrigada a todos, uma boa noite, uma ótima semana. Vereador Wilson. Vai, Piazinho. Meu cordial boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, os membros da imprensa, funcionários desta casa e a todos os demais presentes aqui nesta noite. Hoje o que me traz nessa casa aí, Felipe também, é um pouco indignado até quanto a esta casa aí, mas eu acho que semana que vem, se não me engano, até o prefeito vai se fazer presente, então a gente, quem sabe, vai poder tirar alguns esclarecimentos também. Mas já estamos com 100 e poucas indicações aí e até agora nenhuma resposta. É um total descaso dessa administração. Estamos no mês de agosto já e não recebemos nenhum retorno. Quero agradecer, inclusive, deixar registrado a atenção pelo secretário da Administração e Fazenda hoje, Silvio, se eu não me engano. Excelente, foi convidado para vir até lá, conversar, explanou certinho. Então, infelizmente, né, estão tirando 1.600.000 da educação, de investimento, para a maioria pagar a folha de pagamento, nesse momento. Então, isso é grave, né? Inclusive, promessa já deixado dinheiro, inclusive em caixa do Fundeb, para fazer a pavimentação da Francisco Mês, e infelizmente não vai acontecer. Então são esse tipo de coisa que acaba deixando a gente meio indignado, né? A Rota das Cachoeiras, estamos nos aproximando do verão, já foi conversado no início desse mandato para que se fizesse a melhoria naquele acesso depois do Moco até na Rota das Cachoeiras. Hoje conversei com o Fuzile e ainda não foi feito nada naquela localidade. Se falou muito em turismo, mas até agora um dos principais pontos turísticos não foi feito nada. Então, por essa noite seria isso, meu muito obrigado. Passo a presidência ao vereador Wilson e peço a palavra. Assumo a presidência e concedo a palavra ao vereador Alceu. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui já mencionado, vou ser um tanto quanto repetitivo. Mais uma vez, veio um projeto para esta casa, após o término do campeonato, para que nós possamos votar e para que se possa premiar os vencedores. Vamos partir do princípio que essa casa use o regimento que deveria ser usado, do projeto ficar em análise por 45 dias e após ele ser votado. Aí, quem seriam os feios? Nós, vereadores. O pessoal que disputou o campeonato, que foi atrás, que montou seus times, iam ficar esperando a premiação, porque os vereadores não votaram. Mas existe um calendário definido dos campeonatos que vão ocorrer durante o ano, sabendo das premiações, e não sabendo da quantidade de inscrições, mas sabendo quem vai ser premiado, primeiro, segundo, colocado, terceiro, e que pode se definir lá no início e esse projeto vir para essa casa. Então o patinho feio acaba, Felipe, sendo nós, se nós não votarmos. Nós não votar esse projeto, vai vir as equipes vencedoras em cima de nós vereadores. Eu acho que é mais um descaso, mais uma vez. Então é importante que o executivo venha, nos respeite. A respeito das indicações, 130 indicações na data de hoje, eu até brinquei numa reunião nossa hoje, de que nós não deveríamos mais fazer indicações nesta casa. Mas não, nós não podemos fazer isso.
Foi um comentário que eu fiz, que não deveríamos mais fazer indicações. Fazer indicação para quê? Se nós não temos a execução das nossas indicações e não temos nem a resposta das indicações. E quando eu falo isso, eu falo dos 9 vereadores. Se for analisar, grande parte das indicações é da base do governo, tá? Então é lamentável. Quero dizer também que eu acredito que semana que vem o prefeito vem a essa tribuna no pequeno expediente e terá o tempo que ele achar conveniente. Não vai ser o tempo limitado do pequeno expediente, o tempo que ele achar conveniente para falar sobre o empréstimo junto ao Badesc de 5 milhões para a revitalização do centro da nossa cidade. Perfeitamente possível, eu acho que pode ser feito, talvez deva ser feito, mas tem que ser explicado. Porque nós estamos sabendo de que precisamos de saneamento. Não adianta botar uma camadinha de asfalto bonitinho para depois nós ter que quebrar isso tudo de novo e deixar a nossa cidade enfeiada, feia, porque tu sabe que um asfalto remendado é para todo sempre. Então nós temos que ver a questão de calçadas, a questão de pavimentação, a questão do esgoto. Isso é importante que o prefeito... Quais são as ruas que vão ser contempladas? É importante isso com um pré-projeto. Eu acho que nós, vereadores, juntamente talvez com uma audiência pública com a comunidade, que vai ser contemplada com essa obra, ela tem que saber de fato o que vai acontecer. Porque de repente nós aprovamos algo aqui, vereadora, que nós vamos estar botando um tapete preto na nossa cidade e vamos ter que logo vir o Ministério Público em cima de nós para dizer assim: sim, vocês aprovaram algo, se vocês não sabem que tem esgoto, não temos já um esgoto que nós já estamos correndo atrás desse prazo, nós já não estamos sendo eficientes no que diz respeito à execução desse projeto de esgoto. Então, para fazer asfalto, para fazer pavimentação asfáltica, nós temos que ter saneamento básico, que isso é fundamental e nós temos que ver isso. E eu acredito que, quem sabe, eu esteja até falando algo inadequado, talvez esteja contemplado o saneamento básico. Mas, só um momentinho, só para completar, eu gostaria muito que o saneamento, até pegando o gancho do vereador Laírton, numa sessão passada, de que é importante que nós tenhamos isso com muita clareza, porque aprovar uma coisa é dar carta branca, e depois os vereadores aprovaram, passou pela Câmara de Vereadores. Existe aí 5 milhões, enfim, um juro de 5%, que vai, então é um valor que acaba comprometendo o município nos próximos anos, mas isso, quem não faz dívida não faz obra. Mas é importante que isso seja feito com muita clareza. Fala, vereador Wilson. Aproveitando, vereador Alceu, a respeito de 5 milhões de reais, é bastante dinheiro, e só para esclarecimento aí, quando fizemos a praça nova, que custou em torno de 1 milhão de reais, muito criticada, né? Inclusive pela administração que hoje aí está. E então é outra obra para a revitalização do centro, muito importante, mas muitas vezes tem que ficar bem esclarecido para a população que anseia de outras melhorias aí, que é pavimentação, é na área da saúde, outras melhorias a serem investidas, para que se deixe bem claro, para não carregarmos a culpa da Câmara de Vereadores novamente depois. Só isso aí, obrigado. Vereador Felipe. Até deixar claro, né, que esse ano mesmo aprovamos um projeto nessa casa, no financiamento do BRDE de 1 milhão, para que fizéssemos, que já foi feito tomada de preço, licitação, né, asfalto em 6 ruas. Valdemar, até me ajudem aí nas ruas. Padre Anselmo, Guilherme Melchat, Ricardo Marquardt, tem 2 na entrada da Jantosini, uma no Ano Bom. São ruas que foram aqui, projeto que foi aqui aprovado, e até com um juro menor que do Badesc, de 3,75, 3,79, algo nesse sentido, né? Que também tem que ser claro, né? As pessoas que tiveram
esse sonho, né, vendo sendo realizado através desse financiamento, as pessoas dessas ruas estão esperando, ansiosas para que saia esse asfalto nessas ruas que já foram licitadas, né? E conforme o BRDE próprio nos informou, que só falta alterar no sistema o nome do prefeito o nome do prefeito João para ficar atualizado, e esse recurso está realmente liberado. Então, tem que ficar tudo bem claro, porque essas pessoas estão esperando esse asfalto nas suas ruas. Se essas ruas não vão mais ser feitas, eu acho que a gente tem que ter um posicionamento com relação a isso aí também, presidente. Obrigado, Wilson. Obrigado, vereador Felipe. Também dizer, Beto, a respeito da sua indicação. Eu acho que ela pode ser melhorada. A tua indicação diz a retirada da lombada para fazer uma faixa, uma travessia de pedestre, certo? Certo. Para fazer a travessia de pedestre não precisa retirar a faixa. Você pode usar aquele mesmo material existente aí, somente ampliar aquela a já existente. Concorda comigo, nobre vereador? Eu penso que vai se economizar recurso nesse sentido. Também dizer que sexta-feira o cadastramento biométrico é feriado no TRE, então ele não vai acontecer na próxima sexta na Câmara de Vereadores. Dizer também que está sendo um sucesso, está sendo em torno de 150, 160 pessoas por dia, foi feito mais de 1.200 pessoas já fizeram o cadastramento biométrico no nosso município, está sendo de grande valia aí para a nossa gente. Ok? Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Alceu. Vereador Adalberto Maia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, boa noite. Hoje eu quero começar parabenizando as equipes masculina e feminina da Escola Básica Tereza Ramos, que representaram o Grupo A na etapa micro-regional do GESC, de 15 a 17 anos, na modalidade de futsal em Jaraguá do Sul. Destaque esse, a equipe feminina que conquistou o segundo lugar, medalha de prata. E em meu nome, em nome dos alunos, queremos agradecer a direção da escola e coordenação pelo apoio com a alimentação, e também a secretária de Educação do município por ceder a condução para que pudéssemos participar da competição. Também, aproveitando, quero parabenizar a Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo, Esporte e Lazer pela belíssima competição. Nos 2 últimos finais de semana, agradecer o empenho do chefe de divisão de esportes, Charles, e do professor Robson, que estiveram à frente da organização do evento, e também a comunidade que se fez presente. Aproveitando também o espaço, parabenizar ao Pedalar Mais Corupá pelo evento do final de semana, Pedal Feminino, girando com elas. E dizer que esporte é saúde, esporte é vida, pratique. Agradecer também à administração municipal pela execução de uma das minhas indicações, que é o melhoramento da iluminação pública na Rua Otto Wilbert, da primeira passagem de nível até o Pesque Pague do Borreta, lá em cima, no bairro Bom Plano. E também já mencionado, né, pela Inês, também pelo Sidney, né, hoje teve início o melhoramento de macadamização e alargamento da Rua do Caimão. Como o pessoal também já pedia para a Inês, né, também a gente, quando passávamos lá, também éramos cobrados. E sobre a indicação
de hoje, as pessoas que moram próximo e também as pessoas que frequentam ali aquele comércio, é o pedido deles, que seja feito então como o senhor já colocou, né? Não precisa retirar a lombada, simplesmente ampliar e passar para a travessia elevada. Era isso. Vereador, último inscrito, vereador Alaor Duarte. Quero aqui cumprimentar o presidente, em seu nome os nobres vereadores, também aqui a autoridade eclesiástica, o pastor Geraldo, os vereadores que estão aqui prestigiando, né? Nesta noite eu gostaria de, em primeira mão, também externar aqui o meu sentimentos às vítimas ali dos nossos irmãos venezuelanos. Sabemos que, infelizmente, a Venezuela era um dos países, há 25 anos atrás, um dos países mais bem-sucedidos, e é devido ao sistema que foi entrando, né, e as más gestões a qual foram levando, na quinta-feira passada, praticamente foi implantado ali o comunismo praticamente nesse país. E, por incrível que pareça, muitas pessoas estão perdendo as suas próprias vidas por reivindicar os seus valores. A mídia muitas vezes ela sufoca, ela não demonstra a realidade, mas sempre vaza algumas informações, e a gente pode ver ali muitas pessoas pagando com as suas próprias vidas, principalmente no que se diz a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, ali está sendo comprimida de uma forma que, se a pessoa for contra o sistema, paga com as suas próprias vidas. Então eu gostaria de externar aqui o meu sentimento às famílias que estão sofrendo esse dano, e graças a Deus que o Brasil está sendo tentaram fazer com que isso pegasse em toda a nossa região, né? Mas graças a Deus ainda que estamos caminhando em uma situação difícil, complicada, mas eu creio que ainda aqui no Brasil nós temos um exército que ainda está de olho no nosso país, não está deixando tomar esse rumo que chegou o país ali da Venezuela. Então eu gostaria aqui de externar os meus sentimentos às famílias que estão perdendo ali seus entes queridos por um sistema onde a vida vale muito pouco, mas ali é o interesse daquelas próprias pessoas que estão ali no poder, e acima de tudo eles acham que são dono da verdade e podem implantar tudo aquilo que querem, né? E quando feito com que as pessoas não tenham mais a liberdade religiosa, mas a liberdade de fazer as suas próprias, tomar as suas próprias decisões, e o governo vem interferir, a gente pode ter certeza que o sistema começa a ser complicado. E graças a Deus que aqui no Brasil a gente tem a total liberdade, tanto na expressão quanto na nossa fé, a gente pode desfrutar ainda desses benefícios. E isso é muito interessante para que o país tenha, né, uma normalidade a qual a gente está vivendo. Também falar sobre as indicações, uma coisa que eu estava ali sentado e analisando, é uma coisa interessante, vem contramão da história, né? Pregava-se uma renovação, né? A campanha toda seria uma renovação, que Corupá seria diferente, que as coisas, né, tomariam outro rumo. Mas uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: 130 indicações, só que dessas 130 indicações, muitas das obras já foram feitas. Então o que eu acho aqui é falta de coerência, entendeu? Porque, por exemplo, eu vou só citar uma aqui para que nós possamos entender. Eu entrei nessa casa com um projeto para fazer aquela curva lá no Poço Danta. A obra foi feita. Olha só que incoerência, que incapacidade do legislativo. Vendo eles pegar, né? Poxa, fizeram a obra, né? Então mandasse aqui, ó, nós fizemos a obra, tal, enfim. Então, quer dizer, não é que não foi feito, não foi mandado, eles não fizeram muita coisa.
Só que a incompetência é tão grande que não tem a capacidade de mandar para casa aqui uma resposta tão simples. Dá de fazer ou não dá de fazer. Então a gente vê que a mudança, eu acho que só ficou no blá blá blá. Na realidade, eles estão ainda achando que estão ainda na campanha. E infelizmente nós só temos mais 3 anos e meio, né? E quando, eu sempre digo assim, quando a gente vai para uma eleição, a gente concorre ali até no dia da eleição. Ganhou a eleição, no dia que a gente é empossado, nós já temos já uma data definida aonde nós vamos entregar o nosso cargo, não é assim? Agora, infelizmente, me parece que não caiu a ficha ainda. E outra coisa, são 9 vereadores, né? Nós temos aqui praticamente 9 pessoas que estão trabalhando no mesmo objetivo, cobrando os mesmos ideais, entendeu? Fazendo com que a máquina ande, mas é uma falta de descaso. Então eu acho, na minha humilde opinião, talvez eu até esteja equivocado, é que a hora que a ficha cair deles, que o João ganhou, que ele é prefeito de Corupá, que ele tem uma equipe inovadora, ele vai começar a colocar as coisas no devido lugar, porque é uma falta de respeito, né? Eu acho que nós nem deveria de cobrar mais, porque a sociedade já está vendo isso aí. A gente ficar aqui toda a vida pedindo a mesma coisa. Outra coisa, falar da revitalização aqui do centro, sou a favor, desde que seja, né, um projeto bem discutido, bem conversado, bem explanado, porque o dinheiro é uma coisa concreta, né? Nas entrevistas que a gente ouve na rádio, vê no jornal, o dinheiro é uma coisa totalmente concreta, parece que o dinheiro já está na conta da prefeitura. Mas o projeto é abstrato, você não tem ainda uma definição, né? Então eu acho que os dois têm que ser concreto, né? Uma coisa bem discutida, para que nós possamos ouvir as pessoas que moram, que têm o seu comércio, né, nessa avenida, para que vejam os prós e os contras, né? Mudança, quem que não quer mudança? E toda mudança gera um transtorno, mas esse transtorno tem que ser uma coisa calculada, uma coisa bem projetada para lá na frente a gente não pagar o dano. Só que interessante uma coisa, querem mexer do lado de cá da avenida, né? Mas eu estou esperando ainda aquela bendita segunda-feira da rua Dom Pedro II. Hoje eu estava ali na rua Dom Pedro II e os moradores vieram falar comigo. Laura, qual é a segunda-feira mesmo que vai ser feita essa obra aqui? Eu falei, olha, eu vou perguntar mais uma vez lá na tribuna hoje. Então, quer dizer, arrumar a avenida do lado de cá e a rua do outro lado, meu Deus do céu, é uma falta ou talvez nesses 5 milhões, talvez possa ser complementada, a gente fazer, né, um apelo para que seja complementada aquela tubulação ali que, olha, eu vou falar um negócio para vocês. Ainda quem mora do lado de cá, que quer mexer, né, e se mexer para melhorar, eu sou a favor, né, desde que eu falei seja uma coisa coerente, mas do lado de cá eu acho que até hoje não entrou ainda água em casa das pessoas ali, né? Mas do outro lado da rua ali, a Dom Pedro II, cada chuva forte que dá, o que acontece? Inunda aquelas casas. E o nobre vereador, o presidente dessa casa que mora ali, sabe a dificuldade que é. A água jorra e não tem outra... Então, tipo assim, eu acho que nós temos que ser um pouquinho mais, ver as situações de uma forma um pouco melhor. Não adianta nós querer pintar, deixar bonitinho. E uma coisa eu vou falar para vocês, como empresário, né? Estou aqui representando praticamente a classe empresarial, numa situação que nós estamos passando hoje, o país está passando, mexer numa avenida onde tem lojas, a venda já está um caos. Aí mexer numa avenida e com 5 milhões de reais fazer uma revitalização com esgoto, com água, com tudo certinho, olha, e ficar 2, 3 meses desviando o trânsito, quem está ruim das pernas vai bater a canela. Então eu acho assim, tudo é viável, mas no momento certo. Então eu acho assim, que isso tem que ser chamado os empresários nesse setor, ouvido, né, amplamente, discutido o assunto, para que lá na frente não venha custar muito caro para esta casa. E outra coisa, o projeto, pelo que eu fiquei sabendo, tem uma certa urgência para que seja votado, para que seja aprovado, né? E eu achei que esse projeto já teria ter vindo para cá, nessa casa, hoje. Mas, infelizmente, parece que deixo sempre para o último momento, para que a gente venha acelerar e medo, mais uma vez eu digo, parece medo, que daí a gente tem que votar para que seja votado sim. Então, eu acho que está na hora, entende?
Eu não sei, talvez ali eles teriam que tomar ali um chazinho assim para despertar. Eles são prefeito e nós somos vereadores, com data e hora marcada de entregarmos esse mandato. Se nós não fizermos as coisas certas, a sociedade vai cobrar. Mesma coisa eu falo sobre o turismo. Tanto falar do turismo, só tem mais 3 anos e meio, né? E vai chegar daqui 4 anos, na próxima eleição, o candidato que subir no palanque e falar de turismo, a gente tem que pegar pelo pescoço, levar lá para baixo e dar uns cascudos na cabeça, porque, poxa, usar sempre a tribuna para querer fazer palanque e chegar na hora, eu até agora, eu não vi nada. Os senhores viram alguma coisa sobre o turismo, uma coisa concreta, uma coisa que a gente pode ver que tem resultado? Não tem. Então está na hora de nós começarmos a mudar o jeito de fazer a política. O negócio de vir aqui na tribuna e só falar não adianta. Falar, papagaio fala bastante. E a coruja presta bastante atenção. Agora, agir, nós temos que ser um pouco diferente. Me permite, nobre vereador, pegando um gancho na sua fala da preocupação na atual situação econômica que o país atravessa, e mexer na área urbana pode causar alguns transtornos, mas isso é até aceitável no sentido de que uma hora tem que mexer, o saneamento é uma coisa que tem que ser feita, enfim. Mas uma preocupação que me despertou, que a administração tem que ter, é criar o 3º condomínio industrial. Nós temos que buscar o recurso, eu acho que parte desse recurso, a compra de a criação de um 3º condomínio industrial, porque as arrecadações elas vão caindo, e nós sabemos as dificuldades que as empresas vão passando, então é importante trazer sangue novo, trazer empresas novas para o município. Nós temos que ter, essa é uma preocupação que nós temos que ter também, e que essa administração tem que ter, já buscando um espaço, já entrando em contato com empresários que possam vir ao municípp e incrementar, principalmente eu não vejo nem a questão da arrecadação, eu vejo na oportunidade de emprego da nossa gente, que já vê gente perambulando por aí com a dificuldade de emprego. Obrigado, nobre vereador. Sobre esse assunto, é um assunto muito interessante. Se nós pegarmos, tipo assim, eu sou a favor que traga megas empresas, eu sou a favor que se a gente conseguisse trazer a Ferrari, enfim, qualquer empresa, megas empresas, mas eu só vou dar uma sugestão, tipo assim, que é um plano de governo que a gente tinha em mente, mas o percurso da caminhada mudou, então hoje a gente está aqui meio travado, mas é o seguinte, se vocês analisar quantas malharias tem clandestina em Corupá, não porque eles querem, porque não tem condição talvez até de documentar a sua atividade. Eu faço um desafio com o poder público e garanto uma coisa, se nós queremos aumentar a arrecadação aqui no nosso município e gerar emprego, é aquele projeto, fazer um galpão em um determinado local, e fazer com que as malharias possam ter ali seus 200 metros quadrados, 250 metros quadrados, que para uma malharia, para uma confecção, é excelentíssimo, e trazer essas pessoas a produzir dentro de uma formalidade, entendeu? Gerando emprego, gerando riqueza. E eu sempre digo, há 30 anos atrás eu comecei a Mobejai, num quartinho de 3,5 quadrado, eu e mais eu, fazendo tábua da lava-roupa, botando numa bicicleta, vendia em Jaraguá do Sul, com 16 anos de idade, vendia, o meu primeiro cliente foi o saudoso Ed Calavim, o segundo foi lá o também saudoso Carlos Stern, entende? E cheguei onde cheguei. Agora aquilo que eu digo assim, e quantos alaor existem nesse município? Quantos empreendedores que vai começar do zero? Agora aquilo que eu digo assim, se nós não se preocuparmos com os pequenos, eu sempre falo assim, se você for analisar uma estatística, todas as empresas, megas empresas bem-sucedidas começaram com poucas pessoas, porque eles vão saber dar valor lá pelo seu negócio. Então, eu acho que se nós queremos aumentar a arrecadação de Corupá, nós temos que trabalhar na fonte, e essa fonte é ajudar os nossos curupaenses, empreendedores, a fazer com que ele gere emprego e gere riqueza para o nosso município. Também, Beto, eu quero te ser favorável ali à tua petição,
Ali é um perigo, a minha irmã mora ali naquele bairro ali. Quantas vezes a gente vê ali no dia de movimento ali, as pessoas atravessando ali, por mais que a gente cuide, mas é um perigo total. Então, sou totalmente a favor, né? O meu voto será sim, e com certeza a opinião ali que o nosso nobre presidente deu, para a gente diminuir o custo, ampliar aquilo ali, fazer a faixa ali, é interessante. E eu gostaria também, só o líder do governo, dar essa sugestão para eles. Poxa, eles estão fazendo certo e mandando errado. Já pensou, se você for analisar dessas 130, ele já deve ter feito mais ou menos umas 30. Então só tem 100. Já pensou, não precisa de ser cobrado. Então, oxalá que eles possam, na próxima, pelo menos aquelas que eles já fizeram. Manda. Você não tem competência de mandar, que vão fazer ainda, mas pelo menos fazer lá assim, ó, foi feito essa, aquela outra lá. Aí a gente vai ficar um pouquinho mais feliz e com certeza a gente vai ter ânimo para indicar, porque senão assim a gente só indica e fica aqui na casa parado, parece que nós estamos aqui como o João Bobo. Fala para as paredes e não acontece nada. Isso foi a minha indignação, desculpa a minha franqueza, mas eu acho que quando a gente está aqui representando o povo, é pelo povo que nós temos que trabalhar. Muito obrigado. Sem mais inscritos, passamos ao ordem do dia. Votação única do projeto de lei ordinária número 19 de 2017, institui o programa de recuperação fiscal de Corupá, denominado Refis Corupá 2017, e da outras providências. Solicito ao assessor administrativo que faça a leitura dos pareceres. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 19. Voto do relator. Analisando a propositura em baila, no aspecto que tange a esta comissão, apresentamos a matéria a seguinte emenda. Emenda modificativa número 1, projeto de lei ordinário número 19, que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Corupá, denominado Refis Corupá 2017, e da outras providências. Desse ao artigo 1º do projeto de lei 19 de 2017, a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal de Corupá, denominado Refis Corupá 2017, destinado a promover a regularização dos créditos tributários do município, decorrentes de débitos de pessoas físicas ou jurídicas, com fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2016, relativos a impostos, contribuições de melhorias e taxas devidas pela prestação de serviços públicos ou decorrente do exercício do poder de polícia ou outros créditos, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou ajuizar com exigibilidade suspensa ou não, com parcelamento em curso ou não. Justificativa. O parcelamento da dívida tributária, medida excepcional para casos excepcionais, ele deve ser orientado pelos princípios do artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, igualdade, publicidade, impessoalidade e eficiência. A boa doutrina ensina que o parcelamento fiscal é instrumento conservativo do crédito e autotutela do fisco e, sobretudo, um meio ágil de arrecadação de débitos tributários. Esta atividade de arrecadação, como todo ato administrativo tributário, deve ser realizada com observância do princípio da igualdade, já que a lei, no Estado de Direito, exige que todos sejam onerados com a mesma intensidade para que haja tratamento igual a todos. Se todos devem contribuir para o sustento dos gastos e investimentos públicos conforme sua capacidade econômica, é de justiça que o credor tributário, em casos de necessidade, suavize a ação arrecadatória adaptando-a às disponibilidades dos contribuintes, mas o faça de forma igualitária. Trata-se, por conseguinte, de flexibilizar as relações entre credor tributário e contribuintes em dificuldade transitória para o pagamento de tributo, mas sempre a bem do interesse público. O projeto de lei, em seu texto original, traz no artigo 1º fatos geradores ocorridos até 31 de abril de 2017, ou seja, de tributos que ainda estão em pagamento, ocasionando a desigualdade àqueles que pagaram seus impostos à vista até o dia 15 de abril do corrente ano. Portanto, a presente emenda tem por intuito corrigir a desigualdade entre os contribuintes. O parecer da comissão é pelas conclusões. É favorável à proposição, na forma do voto do relator, recomendando esse ilustre plenário a sua aprovação. Sala das Sessões, 7 de agosto de 2017, assinado pelo presidente da comissão, vereador Wilson Jean Gessner, pelo membro, vereadora Andressa Jennifer Fischer Schmidt, e pelo relator Felipe Rafael Rodrigues.
Da Comissão de Finanças, Fiscalização e Orçamento, parecer a mesma matéria. O voto do relator é favorável à proposição, desde que acompanhada da emenda modificativa apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. É este o parecer. Assinado pelo presidente da comissão, vereador Alaor Duarte, pelo membro, vereador Adalberto Maia, e pelo relator Wilson Jean Gessler. São esses os pareceres, senhor presidente. Coloco em discussão. Ninguém querendo discutir, submeta à votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Votação única do projeto de lei ordinária número 21 de 2017, que autoriza a abertura de créditos adicionais, suplementares e da outras providências. Solicito ao assessor que faça a leitura dos pareceres. Da Comissão de Finanças, Fiscalização e Orçamento, parecer ao projeto de lei número 21. O voto do relator é favorável à proposição. O parecer da comissão é pelas conclusões, recomendando-se luz plenária a sua aprovação. Sala das Sessões, 7 de agosto de 2017, assinado pelo presidente da comissão, vereador Alaor Duarte, pelo membro, vereador Adalberto Maia, e pelo relator, vereador Wilson Jean Gessler. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer a mesma matéria. O voto do relator é favorável à proposição. As conclusões, favorável à proposição, de conformidade com o regimento interno, no artigo 41, parágrafo 2º, na forma do voto do relator, recomendando-se luz plenária a sua aprovação. Sala das Sessões, 7 de agosto de 2017, assinado pelo presidente da comissão, vereador Wilson Jean Gessler, pelo membro, vereadora Andressa Jennifer Fischer Schmidt, e pelo relator, vereador Felipe Rafael Rodrigues. São esses os pareceres, senhor presidente. Coloco em discussão. Ninguém querendo discutir, submeta à votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Indicação número 130 do vereador Adalberto Maia. O Adalberto concorda que nós, né? Então nós transformamos a lombada em faixa de pedestre. Em frente existente na rua Otto Ilbris, de frente ao mercado de Leide, para posterior instalação de uma travessia elevada de pedestre. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ninguém se manifestando. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Ninguém se manifestando. Está aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro por encerrada esta sessão, marcando a próxima para o dia 14 de agosto, do corrente, no mesmo local e horário. Boa noite.